Bonnie tem uma doença incurável? Bartolomeu Kuma se revoltou após saber que Ginny foi sequestrada? E o que aconteceu com a Ginny? Se prepare-se porque tá tudo dentro deste vídeo. O exército revolucionário, eles são chamados para conter uma grande ameaça dentro de um reino. Só que Ivankov diz que não dá, porque eles já estão carregando muitas pessoas feridas no reino de Goa. Só que o Kuma fala o seguinte: Iva-chan, eu vou. E Ivankov fala que ele tá sendo imprudente desde o dia que ele soube que a própria Ginny foi sequestrada, então ele fica surtadaço. Assim, o Kuma toca em si mesmo para ir para esse reino, onde várias pessoas estão sendo mortas. Assim, ele chega com puro estilo e ninguém sabe se ele é um aliado ou ele é um inimigo. Então ficam aparecendo vários gatilhos na mente de Kuma, porque na realidade a Ginny ela foi sequestrada mais para ser uma esposa de um dragão celestial, porque ele se interessou. Assim, quanto mais ele lembra, mais ele solta essa revolta nos seus inimigos. Então os inocentes ficam extremamente felizes pelo exército revolucionário ter salvado o reino deles, falando que esses 3 anos valeram muito a pena lutar, e colocam a bandeira do exército revolucionário. Até que o Kuma ele liga para o Dragon e fala que ele vai voltar para casa, porque ele já está cansado. Só que então 2 anos se passaram depois que a Ginny foi sequestrada, e Ginny está em um navio com uma criança e seu corpo cheio de pérolas, que é basicamente uma doença. O Ivankov chega correndo no Kuma falando que a Ginny está acabando de ligar para eles neste exato momento, e para o Kuma correr para falar com ela. Ela diz: oi Kuma-ti, eu estou de volta para o mundo inferior. Então Kuma diz que ele está extremamente feliz pela própria Ginny estar viva. Só que Ginny diz que ela está com uma doença e por isso ela foi descartada. Assim o Kuma começa a chorar e diz que vai salvar você e onde ela está, só que ela não responde. Mas ela diz que essa talvez vai ser a nossa última ligação. E me perdoa, Kuma-ti, eu estou morrendo aos poucos e não demorará muito. Kuma, totalmente desesperado, diz: eu vou sair agora para ir te salvar. Então a Ginny diz: Kuma, eu agradeço pela sua gentileza, mas nunca mais venha me ver. Neste momento até a Ivankov fala: peraí Ginny, a gente vai te salvar onde você tá. Sim, o Kuma todo preocupado, ele começa a se lembrar da igreja que eles viveram ao longo desses anos, e ele sai correndo. Ginny então dá suas últimas palavras: Dragon, irmão mais velho, cuidem do Kuma-ti, ele é muito gentil, e eu sempre amarei você. E essas foram as últimas palavras de Ginny. Assim o Kuma se teleporta rapidamente para lá. Retornando para sua igreja, ele fala: gente, aonde a Ginny está? Onde ela está? E os velhotes: nossa, Kuma, você está de volta. Os senhores de idade disseram que ela disse que quando ela é exposta à luz natural, sua pele fica azul e dura como pedra. Assim, em um momento triste, o Kuma começa a desabar no choro, lembrando de quando ela falava que a comida era deliciosa, lembrando que agora ela sabe o que é felicidade, e lembrando dela pedindo para se casar com ele. Só que neste momento o Kuma ouve um choro, e assim eles disseram que para garantir que seu bebê pudesse viver mesmo se algo acontecesse com ela, ela atravessou o mar ensolarado para deixar o seu bebê vivo. Então Kuma diz: não se preocupe, Ginny, eu cuidarei desse bebê pra você. E assim o último adeus é dado para Ginny. E aqui em um momento mais tranquilo, os velhotes estão ensinando Kuma como lidar com uma criança, dizendo que ele não sabe nem colocar a mamadeira na boca dela, e para o Kuma colocar ela em uma gaiola de ferro quando você dormir, porque você pode cair em cima dela. Até que o Kuma acerta colocar a mamadeira na boca de Bonnie, e ele fica muito feliz com isso. Todo mundo do vilarejo diz que ela é extremamente fofa e também bebe demais, que nem a própria Ginny. Assim Kuma lembra da Ginny dizendo que ela quer mais, que ela gostava muito de comer mesmo. Os tempos foram passando e a Ginny já começava a engatinhar, até que ela solta suas primeiras palavras: papai. Assim ela repete de novo: papai. Aí o Kuma não aguenta, nenhum homem aguentaria nisso, e diz com muita felicidade: sim, eu sou o seu papai. E os tempos foram passando de uma maneira divertida, parecendo que realmente a vida de Kuma tinha melhorado. Todo mundo ficava encantado pela beleza da Bonnie, e o Kuma sempre mimando ela, colocando cobertor nela como realmente um pai faria. E assim no outro dia indo trabalhar e dando tchau, e ela: tchau papai. Assim fica essa divergência entre ele lutando com o exército revolucionário e ele voltando para casa para lidar com ela. E ele realmente colocou uma gaiola de ferro para não cair em cima da garota. E olha que legal, aqui o Sabo, ele foi treinado pelo Kuma também. Só que olha o que está no rosto da Bonnie. Exatamente a mesma coisa que sua mãe tinha quando faleceu. Kuma chega depois de um longo dia de trabalho para ver a sua filha. A menina já sai disparada falando: papai, papai, e já pula em cima dele. Assim o Kuma repara que a garota ela tá com a doença de Safira. E o que ele começa a fazer? Trancar tudo dentro da igreja, ou seja, para tampar as luzes do sol. O pessoal do vilarejo: o que tá acontecendo, Kuma? Ele fala: fechem as portas rapidinho. Assim o Kuma mostra o que está no rosto da garota. Os moradores: nossa, é a mesma doença
doença da mãe dela. Aí eles saem correndo falando que vai chamar o médico, mas ele vai mostrando essa doença para os outros médicos e ninguém sabe de nenhum sintoma sobre ela. Uma doutora até achava que era o chumbo branco, mas na realidade não é, e ela não sabe de nada sobre os sintomas disso. Kuma fala para Bonnie que vai ficar tudo bem, para ela não se preocupar. Então Kuma ele fala que vai deixar o exército revolucionário. Ivankov fica surpreso. Então o Dragon fala tudo bem porque ele entende, para ele não viver a vida com arrependimentos. E afirma para o Kuma que também vai tentar achar ótimos médicos. Aqui a Bonnie tem 5 anos de idade, todo mundo fica chamando ela de vampiro, e nessa cena ela mostra o dedo do meio no mangá, tá? Os garotos ficam chamando ela de vampiro, ela fica extremamente nervosa e dá logo um chutão na cara deles. Assim eles saem correndo. Só que o Kuma fala pra ela não fazer isso, porque mesmo vendo ela na porta ele já fica todo triste mesmo. Então ela, eu sei disso papai, eu não quero te deixar triste. Assim o Kuma segura a Bonnie e fala, nossa, você cresceu para ser uma boa garota. Então ela sente e diz, nossa, aqueles caras ficam zoando essa pedra que tem no meu rosto. E assim fala, nossa, é tão feio. Mesmo sendo uma doença, não há nada que eu possa fazer sobre isso. E o Kuma chega perto dela e fala, não, essas pedras são lindas, eles têm inveja dessas pedras. Assim ela fica toda alegre por isso. Kuma pergunta para Bonnie para qual lugar ela queria viajar depois dela ficar bem. Então a Bonnie se levanta e vai até os livros e fala que quer ir para a Ilha do Céu, porque talvez lá ela possa encontrar Nika, o deus do sol. Kuma fica pensativa e fala, Nika? Assim a Bonnie já diz, nossa, já vai começar a dança de novo do papai. Assim Bonnie começa a dançar junto com seu pai também, e é muito bonitinho. Mas no outro dia, Kuma se repara com um médico que sabe a doença da Bonnie, dizendo que é a doença de Safira. Ele diz, sinto muito, mas você pode manter sua voz baixa? O doutor afirma que luz solar e luar, todos os tipos de luz natural farão que essas pedras se espalhem. E mesmo se ela evitar a luz, essa doença progredirá. Vou ser bem honesto com você, Kuma. Ela tem 5 anos no máximo para viver, e que ela não conseguirá sobreviver para ver o seu 10º aniversário. Voltando para casa muito triste, lembrando dos momentos que ele passou com a sua filha, a própria Bonnie pula em cima do Kuma. E ela diz, eu ouvi alguma coisa relacionada a 10 anos. E o que quer dizer, papai, 10 anos? E por qual motivo você está chorando tanto, papai? Então ele todo sem jeito, sem saber o que falar para a garota, ele fica pensando, 10 anos, 10 anos? Então, é que quando você tiver 10 anos, a sua doença desaparecerá. Então você se recuperará completamente quando fizer 10 anos. Ela fica muito feliz. Assim ele fica pensando, meu, e agora, o que eu faço? Só que agora no reino de Sorbet, o que acontece? Aquele rei, o Bekori, ele voltou e quer tomar seu trono de volta. Sim, os cidadãos pedem a ajuda de Kuma e o episódio se encerra. Agora a prévia do episódio 1133 é interessante, porque vai ser um encontro do Kuma com o próprio Vegapunk, e vai ser ele que vai ajudar essa garota. Tô aparecendo no final do vídeo pra dizer pra vocês que claro que o passado do Kuma ele é extremamente triste, só que se você chorou com esse episódio, se prepare-se para os próximos. Porque o que acontece? A doença da Bonnie é a doença de Safira, que você não pode ser exposto ao sol, e Kuma ele terá que fazer uma condição para a filha dele estar bem de novo, e essa condição será uma das coisas mais loucas que você vai ver dentro da obra de One Piece. Tudo isso em volta do Dr. Vegapunk, do Sun Saturno, que é um dos grandes Goroseis, e principalmente sobre a sua própria mente. Então tem coisa aí que você vai ficar meio louco quando você assistir, cara. Tem coisa aí, eu não vou recomendar você ler o mangá agora, porque tá nesse hype, tá legal você assistir o anime dessa forma, porque ó, o que acontece? Nesse episódio, o que aconteceu que não apareceu no mangá, por exemplo? Teve o dedo do meio da Bonnie no mangá, mas aí não teve. E também tem uma coisa muito importante, que é o fato da Jeanne ter conversado com eles. No mangá só aparece a ligação, não mostra lá no barco conversando com o Kuma ou com ninguém dali, tocando em sua filha, a filha tocando na sua Safira, na sua doença de Safira. Tudo isso mostra dentro da animação, então a animação tá um pouquinho mais completa. Então eu recomendo você assistir aos próximos episódios de One Piece e ainda não ver o mangá completamente. E claro, antes de mais nada, se você puder curtir, me seguir, eu já estaria extremamente grato, tá? Muito feliz mesmo.
E esse é o vídeo que eu quis proporcionar para vocês. Quis trazer uma narração legal, quis trazer um conteúdo bacana. Então se você puder curtir, compartilhar, me seguir, eu já estaria extremamente grato por isso. Deus abençoe a todos e até a próxima. E coloca aqui nos comentários qual conteúdo você também gostaria de ver, não só de One Piece, mas também de outros animes.